Bom dia, meus tricolores e tricoloras, bom dia, boa tarde, boa noite. No momento que você está assistindo esse vídeo, tudo certo na Bahia. O maior clube do estado venceu ontem, o outro continua na parte de baixo da tabela. Não teve vídeo no canal porque eu não estava em casa, né? Estava no aniversário da minha mãe. Sou filho de Deus assim como vocês, mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o triunfo de ontem sobre o Criciúma, mas sobre a grande novidade para o próximo jogo do Bahia contra o Flamengo, hoje pela manhã. Não sei se vocês já acompanharam as movimentações, já as notícias do dia. Vou colocar tudo a parte aqui para vocês. O Flamengo vem com grandes mudanças para esse jogo contra o Bahia. Vou explicar tudo para vocês, mas antes só conto muito com o teu like no início desse vídeo para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, além, claro, de se inscrever, né? A gente sempre tá aqui tentando chegar a 10 mil inscritos, sempre tô lembrando a vocês que se inscrevendo, além de fazer parte da nossa comunidade, você vai estar concorrendo a uma camisa do Bahia. A gente vai fazer esse sorteio, é a forma que eu tenho para poder ajudar vocês, para agradecer também pela companhia e pela audiência de todos os dias. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando rapidinho sobre o jogo de ontem, né? Falando e dando as minhas considerações, e depois a gente fala sobre o próximo jogo do próximo final de semana contra a equipe do Flamengo no sábado. Sobre o jogo de ontem, gostei da postura do Bahia, tá? Pelo que eu consegui assistir, pelo que eu consegui ver, gostei da postura porque é condizente com aquele time que sempre, né, jogou a maioria dos jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro, time querendo vencer, time indo pra cima, jogando bem também. Acho que isso é muito importante nesse momento do campeonato. Perdeu muitas chances? Perdeu. É um ponto a ser melhorado e a ser discutido e ser falado também, porque nesse momento do campeonato você não pode perder tantas chances gravantes como o Bahia perdeu, mas conseguiu o principal objetivo, que era os 3 pontos. Eu falei pra vocês, né, esse é um jogo chave pra quem quer ir pra Libertadores. É um jogo que é praticamente uma obrigação. Quando você pega a tabela, você já imagina ali 3 pontos, porque é um adversário frágil, você sabe que você é melhor tecnicamente falando, tá jogando em casa ao lado do seu torcedor e não pode perder mais pontos como já perdeu neste campeonato contra Corinthians e Cuiabá. A campanha do Bahia em casa é muito boa, mas esses 6 pontos estão fazendo diferença nesse momento da tabela. Digamos que 4 pontos ou 3, o Bahia tivesse perdido uma e ganhado outra. Você perder 2 seguidas contra 2 adversários que você sabe que não pode vacilar é um pouco complicado, mas o Bahia vem conseguindo ir bem pelo menos nos outros jogos. Fora de casa é o ponto a ser melhorado, e o próprio Rogério admitiu isso na coletiva. Eu acho que o grande problema do Bahia nesse momento do campeonato e tal são as oscilações também sobre postura, principalmente jogando fora de casa. Eu acho que é decepcionante a gente ver uma equipe nesse momento já da temporada, depois de tanto treino, depois de tanta, assim, a forma, né, de você tentar ser protagonista durante o ano inteiro, você ainda ter posturas, né, como a do jogo do Atlético Mineiro, como a do jogo do Flamengo, uma equipe que se esconde, que tem medo de jogar e tal, e não pode acontecer, né, para um time que quer ser protagonista. A equipe precisa assumir esse papel dentro e fora de casa, jogar de uma maneira dentro e fora de casa. Eu sei que é um processo, eu sei que leva tempo para isso acontecer, mas eu acho que nesse momento da temporada era pra gente já ver uma evolução muito grande nesse sentido. E isso foi tema na coletiva do Rogério, ele falou diversas vezes sobre isso e foi perguntado também. É um ponto a ser melhorado para a próxima temporada, pensando em terminar ainda mais alto no Campeonato Brasileiro. Eu acho que um time que quer brigar pela Libertadores, mas não só pela Libertadores, pelo G4, tentar brigar pelo título, você precisa ter uma campanha assim, muito alta dentro e fora de casa, como o Botafogo, como o Palmeiras está fazendo. E o Bahia, esse é o grande problema, né? Para você conseguir brigar na parte de cima da tabela, você deixa de ganhar muitos pontos que eram importantes jogando contra adversários diretos dentro ou fora de casa. Gostei bastante também da partida do Cauli. Eu acho que ele fez uma partida interessantíssima ontem, não só pelo gol, mas pelas movimentações e tal. Eu sempre critico o Cauli aqui quando ele vai abaixo, mas quando ele tem posturas assim não condizentes com a qualidade que ele tem. Eu sempre reconheço isso aqui no canal, não é de agora, não é de hoje. A qualidade que ele tem é absurda jogando, e ele precisa assumir mais esse papel de protagonista porque o time joga pra ele. E ontem ele fez um golaço, foi bem, fez boas movimentações. É esse o Cauli que a gente quer ver. Tudo bem que foi um adversário mais frágil e tal, mas ainda assim é importante ele decidir jogos, é importante ele contribuir com o time. Ontem não, né? O último jogo foi uma assistência, apesar do jogo abaixo, e hoje foi um golaço na verdade, e que ele continue assim. Foi o 100º jogo dele com a camisa do Bahia, conseguindo o gol, e que ele consiga terminar a temporada bem, consiga terminar a temporada nos ajudando, né? Que ele consiga manter pelo menos esse nível de atuação e tal, que ele não perca essa qualidade que a gente tanto vê no Cauli, que isso não desapareça com o tempo e com o decorrer dos jogos, que ele possa ser sempre esse Cauli. Falando sobre o jogo agora do próximo final de semana, no próximo sábado, o Bahia não deve contar com o Everton Ribeiro, que recebeu o 3º cartão amarelo. Muita gente falando que foi forçado, eu não vi o cartão, mas também não acredito que tenha sido. O cara é profissional, ele ganha bem, é um cara sempre, tipo assim, o Everton Ribeiro é um cara muito
respeitador, família e tal, é um cara muito centrado, sabe? Um cara muito certo. Eu não acho que ele tenha feito isso de propósito, não. Mas enfim, foi um cartão amarelo besta. Infelizmente vai ficar de fora desse jogo contra o Flamengo, porque era uma peça importantíssima, tanto por conhecer o adversário e por ter jogado por ter jogado na equipe muitas vezes, mas enfim, pela qualidade técnica e absurda que tem, provavelmente deve dar Depena no lugar do Everton Ribeiro. A gente deve acompanhar durante a semana, porque o Rogério deixou algumas dicas e pistas sobre possível mudança na equipe, da forma como a equipe joga não, mas mudança no sistema, né, como ele joga atualmente. Então vamos acompanhar durante a semana os treinos para ver se a gente vai ter alguma novidade nesse sentido. Mas a grande novidade para mim deste confronto pelo lado do Flamengo é a saída do técnico Tite, né? Não sei se vocês acompanharam aí durante a semana, mas o Tite foi demitido do Flamengo. Hoje pela manhã foi anunciada essa demissão. Uma demissão importante porque o Flamengo não vinha jogando bem e agora deve ter um novo treinador. Não sei se já para esse jogo contra o Bahia. Isso é algo que a gente vai precisar acompanhar nesse momento, nas próximas horas e também nos próximos dias. Se já tem algum nome encaminhado, muito provavelmente já deve assumir no final de semana. Eu realmente não acompanhei se já tinha isso ou não. Pelo que eu vi não tinha, mas pode surgir nas próximas horas. Então provavelmente já deve assumir contra o Bahia. Nesse momento quem comanda a equipe, né, interinamente é o Felipe Luiz, ex-lateral esquerdo, que virou treinador de futebol, né, estava treinando no sub-20 do Flamengo. Recentemente, foi até campeão mundial pela equipe do Flamengo sub-20 e agora vai estar à frente da equipe. Se for o Felipe Luiz, cara, assim, é porque o Flamengo vem jogando muito mal, então é difícil a gente fazer qualquer diagnóstico, né, prognóstico. Eu acho que o Tite não conseguiu nesse time do Flamengo fazer com que o time jogasse bem. No Flamengo não é só suficiente vencer. E eu acho também até que as derrotas e tal, os tropeços dos últimos jogos fez com que essa queda acontecesse. O jogo contra o Bahia pra mim é um ponto totalmente fora da curva, porque o Bahia, assim, o jogo da Fonte Nova foi um jogo muito bom. O Bahia jogou bem e tal, merecia ganhar, merecia um resultado melhor, sorte melhor no jogo. Não aconteceu. No jogo do Maracanã não, foi um Flamengo que foi dominante, um Flamengo que mereceu e tal, mas assim, é inacreditável como o Bahia jogou 3 jogos contra esse Flamengo do Tite e não conseguiu pelo menos um empate, né? Foram 3 derrotas. Pro que o Bahia jogou na Fonte Nova e pelo que jogou no Maracanã pelo primeiro turno do Brasileirão, merecia ter tido sorte melhor. Espero que agora consiga, né? Agora vai ter oportunidade. O Rogério não vence o time do Flamengo, são 14 jogos e 14 derrotas. É inacreditável como isso acontece, mas enfim, espero que ele consiga de alguma maneira surpreender e tal nesse jogo e consiga fazer o resultado. E falando também sobre a briga pela Libertadores, né? Ontem o Vitória acabou perdendo pro Internacional. Por um lado foi bom, não vou dizer que não, mas o Inter acaba encostando, né? Na verdade já tinha encostado, mas esses 3 pontos mantêm o Inter vivo na briga pela próxima Copa Libertadores da América, por uma vaguinha ali na fase de grupos, pré-Libertadores, né? Fase de grupos não, pré-Libertadores, assim como o Bahia também. Acho que 3 vagas do G4 já estão bem definidas ou bem encaminhadas. Botafogo, Palmeiras e Fortaleza, acho que são 3 equipes que com certeza estarão na próxima Libertadores via fase de grupos. E aí sobra mais uma vaga, né, que pode ser deixada pelo Flamengo. Tem um Flamengo, São Paulo, Bahia, Cruzeiro, Inter, todo mundo ali na disputa por essa última vaga. Acho que pode acabar sobrando para o Flamengo, para o São Paulo. Não sei se o Bahia vai conseguir ter essa regularidade para buscar o G4. Caso consiga melhorar os resultados fora de casa, talvez, né, consiga pontos importantes contra adversários diretos nessa briga, se bem que o Bahia vai ter a maioria dos confrontos diretos agora dentro de casa, mas enfim, precisa ganhar fora também, acho que vai conseguir acabar beliscando ali talvez 1, 2 triunfos fora de casa nesses 10 jogos que faltam, mas não sei se será o suficiente, mas acho que vai ser o suficiente para buscar um G6, e eu acho que a Libertadores vai acabar virando G7, G8 com toda certeza. Eu acho que pelo menos Botafogo vence a Libertadores, Botafogo, assim, ou Botafogo vence a Libertadores ou o Flamengo acaba ganhando a Copa do Brasil. Mas o Flamengo não tá jogando bem, mas não tava jogando bem e ganhou os 2 jogos do Bahia e passou de fase e tal. Tudo bem que o time do Bahia não é, assim, ainda não tá pronto, né, pra gente poder e tal jogar um favoritismo tão grande contra adversários diretos, né, naquele momento da temporada. Mas eu acho que mesmo assim o Bahia tinha totais condições e merecia até, né, pelo que vinha jogando anteriormente aqueles 2 jogos, receber esse favoritismo. E recebeu e não soube aproveitar. Mas enfim, acho que uma dessas 2 equipes vai acabar ganhando, né, tanto a Copa do Brasil e Libertadores vai acabar virando G7. Eu acho que a gente vai conseguir a pontuação. Tem alguns jogos chaves dentro de casa, por exemplo, a última rodada contra o Atlético Goianiense. Não sei como vai ser a nossa situação, mas 3 pontos que você não pode pensar em outra coisa, né? Quando você faz ali a simulação na tabela. Esses 3 jogos a gente tem que vencer. O jogo contra o Atlético Paranaense aqui dentro de casa também, a gente precisa ganhar. Enfim, tem alguns jogos que o Bahia precisa dar resposta ainda. Vai jogar contra Corinthians, contra Cuiabá fora de casa. São 2 adversários complicados para você jogar contra fora. O Cuiabá, não pelo time tecnicamente falando, tá? Mas pelo ambiente, tá? O calor é um desgaste muito grande. E o Corinthians agora com as contratações e tal deu uma melhorada, mas ainda assim são pontos que a gente pode ganhar e que a gente pode conquistar. O jogo contra o Cuiabá, por exemplo, né? 3 pontos que a gente pode pensar sim, colocar lá na simulação para conseguir essa vaguinha na Libertadores. Mas eu acho que o Bahia tá no bolo e vai acabar conseguindo. Sincero, honestamente, não acho que o Bahia vai deixar escapar, não.
Pode não ganhar todos os pontos que a gente está imaginando, mas acho que dentro de casa vai fazer o suficiente para conseguir buscar esse G6, mais ou menos 15, 13 pontos. Acho que é o que basta, né, pra gente conseguir essa vaga. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Chega, ficou escuro, mas é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado. Não se esquece de deixar o teu gostei, também não se esquece de se inscrever. Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu, tchau!